Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos retornando aí para o nosso segundo bloco de aulas, né, do Direito Empresarial 1, terceiro semestre, né, do dia aí 8 de abril de 2021. E no primeiro bloco de aula, nós estávamos estudando a ação renovatória, né? Nós vimos o conceito de ação renovatória, nós vimos a finalidade da ação renovatória, né, que é justamente o meio jurídico pelo qual se consegue aí, ou o empresário o inquilino consegue a renovação compulsória do contrato de locação. Vimos aí os requisitos que permitem o ajuizamento dessa ação renovatória, né, sendo locação empresarial, contrato escrito por prazo determinado, ocupação mínima por 5 anos, sendo que os 3 últimos anos na mesma atividade. E, por fim, nós vimos o prazo para ajuizamento da ação renovatória, que é dos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então, começou o último ano do contrato, né, o que é o 5º ano, na verdade, né, começou o que seria o 5º ano aí, do 4º para o 5º ano, começa a correr o prazo para ajuizar a ação renovatória, e esse prazo perdura por 6 meses, né, os 6 primeiros meses, então, do último ano do contrato. E nós vimos que esse é um prazo decadencial, e sendo um prazo decadencial, ele não se interrompe, ele não se suspende, e ele aniquila o próprio direito à ação renovatória, ele aniquila o próprio direito de renovação de contrato, né? Sendo aí com prazo decadencial. E aí, no finalzinho do bloco, eu perguntei para vocês, e aí, pessoal, a ação renovatória, ela mitiga, né, o direito de propriedade, né, mas ela não aniquila o direito de propriedade. Porque o proprietário, locador, ele não quer renovar. E a ação renovatória vai obrigá-lo a renovar. Né? Então, faz algo que ele não quer, impõe algo que o proprietário não quer. Então, sim, diminui, mitiga, reduz o direito de propriedade. Mas não aniquila o direito de propriedade, porque a ação renovatória e a própria renovação em si, ela também é limitada, ela tem limitações. Até porque se a renovação fosse ilimitada, ela extinguiria o direito de propriedade e até seria um instituto inconstitucional, porque o direito de propriedade é direito fundamental previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Né? Então, a gente precisa estudar a partir de agora as limitações à renovação, né? As limitações à renovação. Eu volto a dizer, essas limitações são necessárias, porque se a renovação fosse ilimitada, na verdade, ela levaria à extinção do direito de propriedade, né? E aí sim seria inconstitucional. Bom, pessoal, a primeira limitação à renovação é que a ação renovatória ela só pode ser exercida uma única vez. Né? Eu costumo brincar que ela é um revólver de tiro único. Né? O empresário inquilino ele só pode usar a ação renovatória uma única vez. Então, veja, ele, empresário inquilino, tem um contrato de locação e o proprietário se nega a renovar esse contrato de locação, pondo em risco, então, né, a permanência desse empresário naquele determinado imóvel e perto do seu ponto comercial. E aí, então, esse empresário inquilino é obrigado, no fundo, a promover a ação renovatória e conseguir essa renovação do contrato aí compulsória, obrigando o proprietário locador. Beleza, maravilha. Mas só uma única vez. Então, se ele ajuizou a ação renovatória e conseguiu renovar o contrato de locação, não poderá mais ser ajuizada a ação renovatória. Não poderá mais ser ajuizada a ação renovatória. Veja que, né, feito a ajuizada ação renovatória e renovado o contrato, está renovado, né, está renovado. E aí ele vai perdurar por um determinado período de tempo. Se o proprietário, locador, quiser continuar renovando, beleza, ele pode, mas é por vontade dele. Quantas vezes quiser, pelo prazo que quiser. Agora, se o proprietário se negar a uma nova renovação, após o prévio ajuizamento de uma ação renovatória, acabou. Não pode mais ajuizar ação renovatória. Né? Não pode mais ajuizar ação renovatória. E aí? E aí, se o proprietário se nega, o empresário inquilino não pode ajuizar ação renovatória, e aí o contrato vai se vencer,
e no vencimento desse contrato, está extinto o contrato, e o empresário inquilino ele vai ser obrigado a mudar daquele imóvel, buscando um novo imóvel para instalar o seu estabelecimento empresarial, ou fechando o seu estabelecimento empresarial, né? Ele vai ter que mudar de lá, não tem jeito aí, né? Então, a ação renovatória, ela só pode ser usada uma vez, e se foi usada uma vez, não pode ser usada mais. Veja, não impede a renovação, desde que voluntária, né? Mas se o proprietário se nega, a ação renovatória não vai poder ser utilizada mais, e aí o contrato vai se vencer e o proprietário inquilino, o empresário inquilino vai ter que se mudar do imóvel. Bom, pessoal, a segunda limitação à renovação do contrato através de ação renovatória é referente ao prazo de renovação, né? Referente ao prazo de renovação. E a ação renovatória, uma vez tendo sido julgada procedente e determinando a renovação do contrato, essa renovação ela se faz pelo prazo do último contrato, limitado a 5 anos. Então, a renovação, na ação renovatória, ela é sempre feita pelo prazo do último contrato, limitado aí a, no máximo, 5 anos. Então, veja, né? Se o último contrato aí tem prazo de 1 ano, aí vocês vão falar, professor, é possível ter contrato de 1 ano em ação renovatória? É, desde que não sozinho, né? Desde que tenha outros contratos cujos prazos somados dá mais de 5 anos, né? Mas o último contrato pode ser de 1 ano. Por exemplo, primeiro contrato 1 ano, segundo contrato 1 ano, terceiro contrato 1 ano, quarto contrato 1 ano, quinto contrato e último contrato 1 ano. Somando os 5, dá 5 anos, e aí permite a ação renovatória, né? Então pode sim que o último contrato, por exemplo, seja de 1 ano. E aí então, deferido, julgado procedente a ação renovatória, vai renovar pelo prazo do último contrato. Então vai renovar por mais 1 ano. Ah, se o último contrato é de 2 anos e deferida a ação renovatória, vai renovar por 2 anos. Se o último contrato é 3 anos, deferida a ação renovatória, vai renovar por 3 anos. Se o último contrato é 4 anos, renova por 4. Se o último contrato é 5, renova por 5. Se o último contrato é 6, renova por 5. Se o último contrato é 7, renova por 5. Se o último contrato é 8, renova por 5. Então, renova-se pelo prazo do último contrato, limitado a 5 anos aí, né? O prazo máximo de renovação é 5 anos. Ainda que o último contrato tenha um prazo maior que 5 anos, a renovação ela se faz por, no máximo, 5 anos. Pessoal, e é por isso que vocês já devem ter ouvido falar que em locações empresariais, locação para estabelecimento comercial, locação para estabelecimento empresarial, locação até para estabelecimento industrial, normalmente o prazo mínimo que os proprietários e os empresários inquilinos celebram no contrato de locação é 5 anos. Né? Normalmente o prazo mínimo é de 5 anos. Por quê? Porque feito o contrato pelo prazo mínimo de 5 anos, um único contrato já garante a possibilidade de ajuizamento da ação renovatória, porque um único contrato já vai provar a ocupação pelo prazo mínimo de 5 anos. E também feito o contrato por 5 anos, deferida a ação renovatória, você já consegue automaticamente a renovação pelo prazo máximo da lei, né, que a lei permite. Né? Então, por conta de toda esses requisitos e limitações envolvendo o número cabalístico 5 anos, é que os contratos empresariais normalmente, né, os contratos de locação empresarial, normalmente eles são celebrados aí em 5 anos. Né? E só a título de curiosidade, né, enquanto os contratos de locação empresarial são celebrados aí normalmente em 5 anos, vocês já devem ter ouvido falar também que no caso de locação residencial, celebra-se em 30 meses, né? Normalmente celebra-se a locação residencial em 30 meses, né? Locação residencial 30 meses. Isso também não é à toa, tem um motivo legal para isso, né? Obviamente não é objeto da nossa matéria aqui, que é direito empresarial, e direito empresarial ou locação empresarial é tudo aquilo que não é residencial, né? Então não diz respeito à nossa matéria. E vocês vão estudar com mais até cuidado aí, né, com mais até qualidade aí,
em direito civil, né, quando vocês estudarem o contrato de locação, entre eles a locação residencial, né? E vocês vão ver que esse prazo de 30 meses, ele se dá porque, feita a locação no prazo de 30 meses, é possível a chamada denúncia vazia, que é a extinção do contrato e a retomada do imóvel pelo proprietário sem alegar motivo algum, né? Simplesmente vence o contrato e não precisa alegar motivo algum, chamada denúncia vazia. Agora, se a locação residencial ela for celebrada por um prazo menor de 30 meses, não é possível a chamada denúncia vazia, a ausência de motivo para a retomada do imóvel pelo proprietário. É necessário realizar a chamada denúncia cheia. E a denúncia cheia, ela exige que o proprietário aí, para que ele possa retomar o imóvel, que ele alegue um motivo, que ele dê uma justa causa, né? E o grande motivo que a gente escuta falar é o uso próprio, né? Então, é possível retomar com menos de 30 meses, mas tem mais requisitos, né? Tem a exigibilidade de fazer a denúncia cheia, tem a exigibilidade de fazer a alegação de um motivo. Isso, na prática, é um complicador, né? Então, para evitar isso, é que a lei fala em 30 meses e a grande maioria faz os contratos de locação residencial em 30 meses mesmo, né? E vocês vão perguntar, por que isso, pessoal? Por que denúncia cheia, denúncia vazia, ou na verdade, por que esse prazo de 30 meses? A lei escolheu esse prazo de 30 meses porque ela entende que é um prazo razoável para a pessoa conseguir mudar, se acostumar com a casa, é a casa dela, né? Locação residencial. Ter contatos com os familiares não, né? Ter contato com os vizinhos aí, né? Evitando que ela tenha que ficar mudando de casa toda hora. Já pensou? Mudar de casa a cada 6 meses, mudar de casa aí a cada 2 meses, olha o transtorno, né? Não só para a família, né? Mas também para os familiares, né? E também pela falta de criação de vínculos, né, afetivos, sociais com os vizinhos, né? Então, para que dê um tempo para, de fato, estabelecer um lar, é que a lei de locação fala que ela deve ser por 30 meses, né? Ela não obriga a ser por 30 meses, mas ela fala que deve ser por 30 meses, e quando feita por 30 meses, ela traz a vantagem de retomada do imóvel por denúncia vazia. Com menos de 30 meses, pode retomar o imóvel, mas tem que ter denúncia cheia, tem que alegar um motivo para o proprietário retomar o imóvel aí. Mais detalhes sobre isso, né, em direito civil, quando vocês estudarem um contrato de locação. Vocês devem estar estudando agora a teoria geral das obrigações, né? Depois vocês vão estudar a teoria geral dos contratos, e aí vocês vão estudar, então, os contratos em espécie, né? Provavelmente segundo semestre de 2021. E dentre esses contratos em espécie está lá o contrato de locação. Além dele, contrato de compra e venda, contrato de mútuo, contrato de comodato, né? Contrato de doação, contrato de locação, são todos contratos que são estudados aí no direito civil. Pessoal, mas não para por aí, né? Porque depois, no nosso terceiro semestre de direito empresarial, nós vamos estudar também contratos, mas contratos não civis, né? Contratos empresariais, né? Por exemplo, contrato de franquia, contrato de seguro, contrato de agência, né? São todos contratos empresariais aí, né? E eu peço então que vocês tenham paciência e aguardem cenas dos próximos capítulos, que tudo virá a seu devido tempo. Bom, mas fato é que na locação empresarial o prazo normalmente é de 5 anos, justamente porque um contrato único vai provar o prazo de ocupação de 5 anos, viabilizando a ação renovatória. E como a renovatória renova pelo prazo do último contrato limitado a 5 anos, um contrato de 5 anos permite a renovação máxima do prazo de locação aí. Bom, pessoal, e essas são as grandes restrições trazidas
pela lei a ação renovatória, justamente para não eternizar a renovação, porque se eternizasse a renovação, o proprietário nunca mais pegaria o imóvel de volta, e proprietário que não pega o imóvel de volta não é proprietário, né? Ele perderia no fundo ou na prática o direito à propriedade. Mas quando a gente fala sobre isso, né, as pessoas costumam perguntar a respeito do aluguel, né? Ah, professor, como que fica o aluguel então? Né? Deferida a ação renovatória, julgada a ação renovatória procedente, vai renovar. O proprietário não queria, né, renovar, né? Então, será que ele fica prejudicado? Né? Como que fica a questão do valor do aluguel? Pessoal, quando o juiz ele defere a ação renovatória, né, ele julga procedente a ação renovatória e manda renovar, ele apura também o valor de mercado do aluguel. Né? Então, o deferimento da ação renovatória e a renovação do contrato de locação, ela é feita pelo valor de mercado do aluguel. Né? E é por isso que, normalmente, as ações renovatórias, elas têm perícia. Né? No curso da ação renovatória, normalmente tem perícia, justamente para apurar o valor de mercado daquele aluguel. Né? É claro que o empresário inquilino pode fazer oferta e provavelmente ele vai estar fazendo uma oferta no valor abaixo de mercado. E né, o proprietário aí, na ação renovatória, na verdade, ele não pode recusar, né, porque ele está sendo obrigado a renovar. Então, o próprio juiz manda fazer perícia e apura o valor de mercado e julgando procedente a ação renovatória, ele fixa pelo valor de mercado do aluguel. Então, o proprietário não vai poder pegar o imóvel de volta, ele vai ter que relocar o imóvel, porém, ele também não é prejudicado nem temporalmente, por conta das restrições da ação renovatória, e ele também não é prejudicado nem financeiramente, porque a ação renovatória renova, mas renova pelo valor de mercado do aluguel. Pessoal, e na prática, a grande discussão aí entre as partes dentro de uma ação renovatória nem é se vai ter renovação ou se não vai. Né? Porque, veja, os requisitos para viabilizar a renovação são muito evidentes, né? São muito cara crachá. Né? Prazo, contrato empresarial, escrito por prazo determinado, ocupação de 5 anos e mesma atividade de 3 anos. É cara crachá, né? Tudo prova documental. Então, no tocante aos requisitos da ação renovatória, nem tem muito o que discutir. E por isso que nem se discute muito os requisitos. O que se discute mesmo nos processos de ação renovatória é o valor do aluguel. Né? A briga fica em torno aí da quantificação do valor do aluguel. Já que o proprietário, né, não vai ficar com o imóvel mesmo, porque o juiz vai mandar renovar, né, cumpridos os requisitos legais, vai mandar renovar, então ele briga aí para que ele consiga o valor de mercado, né, um valor mais alto aí, né? Bom, mas isso não quer dizer que o proprietário locador não possa se defender na ação renovatória. Claro que pode, né? Vocês estão tendo aí teoria geral do processo, né? E nosso querido professor Ailton já deve ter comentado para vocês sobre o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa, né? Todo mundo tem direito de defesa, né? E claro que o proprietário, o locador, réu de uma ação renovatória, ele tem também direito de defesa, ele pode sim se defender. Né? E o objetivo da defesa, né, do proprietário locador é que a ação renovatória seja julgada improcedente, ou seja, que não se renove o contrato. E se o contrato não for renovado, o empresário inquilino tem que sair daquele imóvel e o empresário inquilino saindo do imóvel, o imóvel vai ser devolvido ao proprietário locador, vai ser retomado pelo proprietário locador. E é por isso que as defesas do proprietário locador dentro de uma ação renovatória, elas são chamadas de exceções de retomada, né? Exceções de retomada. A defesa aí do proprietário locador dentro de uma ação renovatória são chamadas de exceções de retomada. Exceção, porque toda vez que aparecer a palavra exceção no processo, é sinônimo de defesa. Né? Na linguagem processual, nos termos técnicos da ciência processual, exceção é sinônimo de defesa. Né? E, portanto, defesa do proprietário, a gente chama de exceção aqui, porque é uma ação, é um processo.
né? E a exceção de retomada, porque essas defesas são feitas pelo proprietário locador para evitar a renovação. E se evita a renovação, o empresário inquilino sai e o imóvel é devolvido, o imóvel é retomado pelo proprietário, né? Então, exceção de retomada, defesas para viabilizar com que o imóvel seja retomado, seja devolvido ao proprietário locador. E essas são, então, as defesas do proprietário. Bom, pessoal, e a lei traz, né, essas defesas do proprietário, essas exceções de retomada, no artigo 52, cumulado com o artigo 72 da Lei do Inquilinato, da Lei de Locação de Imóvel Urbano, que é a Lei 8.245 de 91. Pessoal, a primeira exceção de retomada é a necessidade de uma grande reforma determinada pelo poder público, né? Então, se o proprietário se nega a renovar e o empresário inquilino contra ele ajuiza uma ação renovatória, o proprietário locador vai poder se defender alegando a necessidade de uma grande reforma determinada pelo poder público. E por que isso acontece? Pelo seguinte, se há necessidade de uma grande reforma, inclusive com determinação pelo poder público, se a ação renovatória for julgada procedente e o imóvel ficar com o empresário inquilino, sabe quando essa reforma vai ser feita? Nunca, né? O empresário inquilino não vai gastar dinheiro dele bom no imóvel que não é dele, né? No imóvel que é do proprietário. Né? Veja, não é qualquer reforminha, porque uma outra reforminha o empresário inquilino até faz, né? Porque ele tem interesse em deixar o imóvel bonito, porque ali é o estabelecimento empresarial dele, é onde ele recebe os seus consumidores, é onde ele precisa atrair consumidores. Então, até uma pequena reforma o empresário inquilino faz, mas uma grande reforma determinada pelo poder público, aí é muito dinheiro, né? E o empresário inquilino não vai fazer. Né? E se foi determinada pelo poder público, tem que fazer, é premente a realização dela. Então, a única forma, no fundo, de fazer com que essa reforma determinada pelo poder público ocorra é julgando improcedente a ação renovatória para devolver o imóvel para o proprietário, para que o proprietário, então, faça essa grande reforma. Né? Pessoal, e a gente tem alguns exemplos aí de grandes reformas, né, determinadas pelo poder público. Né? Por exemplo, aí, gente, adequação do imóvel segundo o laudo de vistoria do bombeiro para obtenção de alvará. Né? E o bombeiro vai exigir colocação de extintores, o bombeiro vai exigir eventualmente colocação de hidrantes, né? Ou até sistema anti-incêndio, detector de fumaça. Às vezes o bombeiro exige a instalação de portas mais largas, né? A colocação de sinalização aí e acessibilidade para deficiente físico, né? E o empresário inquilino, se é uma coisa pequena, ele até faz, mas se é algo grande, como instalação de hidrante, o proprietário inquilino não vai fazer. E aí o imóvel tem que ser devolvido para o proprietário, né? Ou então, é um imóvel aí usado, né, por exemplo, para fins alimentícios, né, um restaurante. A vigilância sanitária pode determinar a modificação da cozinha, né, desse restaurante, instalando aí mais pias ou aumentando a vazão de esgoto ou colocando aí, por exemplo, chaminés, né, ou revestindo, por exemplo, a cozinha toda de azulejo, né, o troca das pias aí, né. Então veja que é uma grande reforma, né, e aí o imóvel tem que ser devolvido para o proprietário, né? Ou, por exemplo, aí, problemas de instalação de gás, né? A instalação de gás está vazando gás, né? E isso pode acontecer. Por exemplo, quando eu morava em São Paulo, houve vazamento de gás, né? E esse vazamento de gás começou em restaurantes instalados em shopping center e esse gás começou a acumular no subsolo do shopping center e podia levar à explosão. Inclusive, houve explosão de um shopping em Osasco, né? E vários outros shoppings de São Paulo tinham o mesmo problema, né? Vazava gás aí da tubulação de gás encanado para os restaurantes e acumulava no subsolo, né? E aí qualquer faísquinha ou qualquer calor aí, né, detonava aquele gás que estava acumulado e explodiu o shopping, né? Explodiu o piso do shopping. Então, né, não dava para manter a locação nesses casos
área, né? Então, necessidade de uma grande reforma imposta pelo poder público, requerida pelo poder público, faz com que o proprietário retome o imóvel, né? Retome o imóvel. Pessoal, a segunda exceção de retomada, ela diz respeito ao valor do aluguel e, na verdade, a possibilidade ou a existência de uma melhor proposta de terceiro. Então, o proprietário ele também vai poder se defender, né? Ele vai poder se defender alegando que ele não quer renovar o contrato de locação para aquele empresário, inquilino, porque ele tem uma melhor proposta de terceiro, né? Tem outra pessoa interessada no imóvel e a outra pessoa paga mais de aluguel, né? Então, veja, o proprietário ele não pode ser prejudicado também, né? Ele não pode ser prejudicado também. Então, se aparecer uma melhor proposta de terceiro, a ação renovatória é julgada improcedente e o proprietário retoma o imóvel para poder alugar esse imóvel para terceiro. Agora, veja só, né? O proprietário locador ele tem que agir de boa fé também. Então, não basta que ele alegue a existência de uma melhor proposta de terceiro, ele vai ter que provar a existência da melhor proposta de terceiro, e isso é feito documentalmente, né? Ele vai ter que realmente pegar por escrito a melhor proposta de terceiro, e pode ser que o juiz até queira ouvir esse terceiro aí no âmbito do processo, para verificar realmente que aquela proposta existe, que ela é válida, que ela é efetiva e que é melhor à proposta do empresário inquilino aí. Agora, pessoal, o empresário inquilino, ele já está naquele imóvel, né? Então, entende-se que ele tem direito de preferência, né? Então, antes do recebida a melhor proposta de terceiro, antes do juiz julgar improcedente a ação renovatória, ele deve abrir vista para o empresário inquilino para ver se o empresário inquilino não tem interesse ou condições de igualar a oferta. E se igualar a oferta, o imóvel fica com o já empresário inquilino. Mas se o empresário inquilino não igualar a oferta, né, não igualar a oferta, aí a ação vai ser julgada improcedente e o imóvel vai ser devolvido para o proprietário para ele locar para terceiro, né? Mas veja que isso de certa forma, vantajoso para o empresário inquilino. Por quê? O proprietário ele tem que obter uma melhor proposta. Então, ele tem que estar acima da proposta do empresário inquilino. Ao passo que, ao empresário inquilino, basta ele igualar a proposta. E em igualdade de condições, o empresário inquilino fica, né? Ele não precisa subir, basta que ele iguale a proposta. Agora, se o terceiro aumentar a proposta, aí o empresário inquilino dança. Mas ele pode igualar a proposta e ficar com o imóvel, né? Então, o terceiro tem que dar melhor proposta e o empresário inquilino, para garantir a renovação, ele apenas iguala a proposta aí, né? E tudo isso vai ser discutido dentro do processo de ação renovatória, inclusive, né, como a gente já comentou aí, né, com a possibilidade de realização de perícia, né, com a possibilidade de realização de perícia. Pessoal, e a última exceção de retomada, né, a última defesa do proprietário para retomar o imóvel é a alegação de uso próprio, né, a alegação de uso próprio. Então, o proprietário ele não renova, ou ele fala que não vai renovar, e se defende numa ação renovatória, alegando que ele não pode renovar, não pode deixar o imóvel com o empresário inquilino, porque, na verdade, ele, proprietário, vai se utilizar do imóvel. Ele próprio, proprietário, vai se utilizar do imóvel. Essa é o famoso uso próprio, né? E por que existe, pessoal, essa possibilidade do proprietário alegar uso próprio, né, e impedir a renovação, né, justamente para que ele, proprietário, fique com o imóvel? Porque, gente, o proprietário tem direito de propriedade, né? E o direito de propriedade é até direito fundamental garantido aí no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Não, se ele é proprietário, e isso é inerente à propriedade, quem tem até privilégio de utilizar o imóvel é o proprietário, né? Quem tem preferência de utilizar o imóvel é o dono dele, né? Então, por isso que existe o uso próprio aí. Pessoal, e a lei ela é bastante concessiva no tocante ao uso próprio, porque é possível que o próprio proprietário se utilize, mas a lei também permite a alegação de uso próprio quando o proprietário vai ceder esse imóvel para cônjuge, descendente ou ascendente,
né? Então, uso próprio é, de fato, do próprio proprietário, mas também entende-se que é uso próprio o uso para descendente, para cônjuge, descendente ou ascendente desse proprietário, né? Para que fique tudo aí em família, para que fique tudo em família. Esse é o uso próprio. Agora, pessoal, tem que tomar muito cuidado com a alegação de uso próprio, porque muita gente, né, sabe da possibilidade de alegar uso próprio para retomar o imóvel e a pessoa faz uma alegação qualquer ou até uma alegação falsa. Fala assim, eu vou alegar uso próprio, né? Aí a pessoa o inquilino vai ter que sair, mas depois eu alugo para outro. Eu faço outra coisa. Não vou usar, eu não quero usar. Eu alego uso próprio para retomar o imóvel, mas eu não dou de fato uso próprio, né? Eu só quero tirar o inquilino de lá, eu não dou de fato uso próprio a ele. E tem que tomar cuidado com isso, pessoal, porque a falsa alegação de uso próprio é crime. A falsa alegação de uso próprio é crime, né? Previsto aí no artigo 44, inciso 2 da Lei de Locação, né? O famoso crime de falsa alegação de uso próprio aí. E o que é interessante desse crime, da falsa alegação de uso próprio, é que ele é um crime a prazo. Na verdade, ele é o único crime a prazo que a gente tem no direito brasileiro, né? Vocês já estudaram com o nosso querido professor Luiz Antônio, né, sobre a classificação dos crimes, né? Crime instantâneo de efeitos permanentes, crime permanente, né? Aqui é um crime a prazo. E por que crime a prazo? Porque é um crime em que a consumação ela leva um prazo. Quando se alega uso próprio, ainda que já com a intenção de dar falso uso próprio, o crime ainda não se consumou, porque a lei dá um prazo para que o proprietário que alegou uso próprio efetivamente dê uso próprio, que é um prazo de 180 dias. E ao término desse prazo de 180 dias, se ele não der efetivo uso próprio, aí sim consuma o crime, né? Então, o crime, ele é um crime a prazo, porque ele não se consuma no momento da conduta, ele tem um prazo pré-estabelecido, que é 180 dias, né, em que não se deu uso próprio para consumação do delito, né? Então, é um crime a prazo. Olha que interessante aí, né? Esse é, então, o uso próprio. Pessoal, e é interessante notar, né, como a gente já havia comentado também, que essa retomada por uso próprio, ela é geral de todos os contratos de locação. Então, ela vale como exceção de retomada de uma ação renovatória e ela vale também como denúncia cheia, né, de uma locação residencial. Né? O uso próprio também é denúncia cheia de uma locação residencial, porque o uso próprio é um instituto, né, a retomada pelo uso próprio é um instituto geral de todos os contratos de locação. Né? Então, veja, se alguém aí tem uma casa locada, portanto, fins residenciais, e alega uso próprio para tirar a casa do inquilino, isso acontece. E não dá uso próprio nem para si, né? Não vai morar lá, ou não cede a casa para residência de cônjuge, ou de descendente, ou de ascendente, a pessoa está cometendo um crime de falsa alegação de uso próprio, que se consuma no prazo de 180 dias a partir da alegação de uso próprio. Pessoal, e com isso nós terminamos as exceções de retomada mais gerais, né? A gente terminou as exceções de retomada mais geral, mas a gente não terminou todas as exceções de retomada, porque existe uma outra exceção de retomada, só que ela é muito específica. Ela é específica para locação de box em shopping center. Né? Exceção de retomada específica para locação de box em shopping center. E quando a gente fala de locação de box em shopping center, as pessoas acabam estranhando, falam, olha, locação de box em shopping center? Gente, né? Shopping center, ele é um grande estabelecimento empresarial, cujo objeto social dele é ter outros empresários internos comercializando naquele grande espaço, né? E, portanto, o shopping center ele é dividido em pequenas outras lojas, né? Que a gente chama de box. E o shopping center,
que é o todo, que é uma empresa própria, ela loca esses boxes de shopping center para outros empresários, para que os outros empresários, então, instalem aí as suas empresas, criem seus estabelecimentos empresariais dentro do shopping center. Por exemplo, pessoal, o Grupo Iguatemi, né? Todo mundo já ouviu falar aí do Grupo Iguatemi. Né? O Grupo Iguatemi tem vários shopping centers espalhados aí pelo Brasil inteiro. Né? Ele é uma empresa, ele é uma sociedade anônima e o objeto social dele é deter shopping centers, espaços comerciais e locar esses espaços comerciais para outros empresários. Né? Outro grande grupo aí do ramo de shopping center, né? O grupo JK, né? O grupo JK. E aqui na nossa região, né? O grupo Jales, né? O grupo Jales, da falecida Minerva Jales e hoje dos filhos do Eufli Jales com a dona Minerva Jales, né? Que detém aí o shopping center, né? O Rio Preto Shopping Center e também aquele shopping center aí na Badi, né, me fugiu o nome agora, Plaza Shopping, se não me engano, Plaza Shopping, enfim, não me lembro o nome, ela detém uma parte aí desse shopping também em Rio Preto, né? É uma grande empresa, né, que tem como objeto social locar seus espaços menores internos para outras empresas, para que as empresas, então, coloquem os seus estabelecimentos empresariais lá dentro. Esse contrato de locação de espaço comercial em shopping center é um contrato de locação empresarial, porque ninguém vai morar dentro do shopping center, né? Esse não é o objetivo, né? O objetivo é instalar um estabelecimento comercial ali. Então, são contratos de locação empresariais. Só que eles são bem peculiares, né? Eles são muito próprios aí, eles são muito específicos, né? Por quê? Porque além da locação em si, né, em que o shopping center cobra o aluguel do lojista, esse contrato traz outros serviços embutidos. Por exemplo, serviços de publicidade, né? Serviços de publicidade. E é cobrado, além do aluguel, uma taxa de publicidade aí daquele lojista. Porque o shopping center, ele precisa fazer campanhas publicitárias dele, shopping center, justamente para atrair consumidores para o shopping center. Até porque, uma vez colocado o consumidor dentro do shopping center, e fazendo com que esse consumidor circule no shopping center, ele vai poder comprar de qualquer lojista ali dentro. Né? Ele vai poder comprar de qualquer lojista ali dentro. Ele vai pelo supermercado, mas ele compra sapato, ele toma sorvete, ele come pizza, ele vai no cinema, né? Ai, que saudade de um shopping center, né, minha filha? Ai, que saudade de um shopping center aí. Né? E por isso, né, o shopping center faz campanha publicitária para si, mas na verdade não é bem para si, né? É para os lojistas, é para atrair consumidor para dentro do shopping, porque aí esse consumidor pode consumir de qualquer lojista aí. Né? E por isso o shopping center, embutido no contrato de aluguel, ele cobra também uma taxa de publicidade dos lojistas. Além disso, pessoal, o shopping center ele tem gasto para manter a sua estrutura. Ele tem gasto com segurança, ele tem gasto com limpeza, ele tem gasto com energia elétrica das áreas comuns, né? Iluminação, ar-condicionado. Então, o shopping center também, e no contrato de locação em shopping center, ele cobra também um condomínio. Né? Os lojistas, além do aluguel e da taxa de publicidade, eles pagam aí um condomínio para o shopping center. E que os shopping centers alegam que nada mais é do que o rateio das próprias despesas de manutenção desse shopping. Então, a parte de segurança, né, parte de limpeza, a parte de iluminação, ar-condicionado, água dos banheiros, que é comum a todos os lojistas, são cobrados, então, através de um condomínio, né? Através de um condomínio. Eu tenho um contrato de locação aí do grupo Vida Nova, né? Que é quem detém o Shopping Center Fernandópolis. Se eventualmente alguém quiser ver aí esse contrato de locação, eu posso enviar, né? Um contrato bem diferente, não esse específico, né? Do Shopping Center Fernandópolis, do grupo Vida Nova, né? Todo contrato de locação em shopping center é diferente justamente por essas peculiaridades aí.
né? Pessoal, e veja que, apesar de ser um contrato de locação em shopping center, no mesmo shopping center, não necessariamente o valor do aluguel vai ser igual para todos os boxes, né? Por quê? Primeiro porque tem box maior e box menor, né? Então, a área muda. E também porque tem box melhor localizados, né? E box não tão bem localizados assim, né? Então, box que fica no fundo aí de um corredor, pouca gente circula. Agora, o box que fica logo na entrada do shopping, box que fica na praça de alimentação, onde tem mais gente circulando, box, às vezes, que fica próximo do banheiro, porque todo mundo tem que ir no banheiro, né? Então, todo mundo procura o banheiro, e aí, às vezes, está em grupo, alguém vai no banheiro, outro fica esperando lá fora, né? Sentado, né, na frente aí da loja, né? Então, essa loja que está perto do banheiro, ela acaba tendo uma visibilidade maior, pode ter um valor do aluguel maior também, né? Então, muda também os valores de aluguel a depender da área do box e também da localização desse box aí, né? Não é tudo igual para todos os boxes, não, né? Pessoal, e também, olha que interessante, os box, normalmente eles têm instalação, não de água não, mas instalação de energia própria, né? Instalação de energia própria. Consequentemente, eles têm também um relógio, um medidor de energia própria, né? Porque não é o shopping que vai pagar a luz da loja, não vai pagar o ar-condicionado da loja, né? São sistemas independentes, né? A loja tem que ter o seu próprio sistema de iluminação, seu próprio sistema de ar-condicionado e, consequentemente, tem um relógio próprio também, né? Então, é bem peculiar o contrato de locação em shopping center. Pessoal, e em razão de toda essa peculiaridade do contrato de locação em shopping center, é que no caso de shopping center, né, existe uma exceção de retomada própria, né, específica para shopping center. Vamos lá, olha só, o contrato de locação de shopping center, né, de box, de loja em shopping center, é um contrato de locação empresarial. Então, veja que se o shopping center se nega a renovar o contrato de locação de uma determinada loja, de um determinado box, também cabe ação renovatória contra shopping center, né? O lojista aí do shopping center, se o shopping se negar a renovar o contrato de locação, ele também tem direito à ação renovatória, né? Ele também tem direito à ação renovatória. Então, ele também pode ajuizar a ação renovatória e essa ação renovatória pode também ser julgada procedente, obrigando o shopping center a renovar o contrato de locação daquela determinada loja. E os requisitos são os mesmos e as limitações são as mesmas. Então, tem que ser contrato de locação empresarial, o shopping center sempre tem que ser contrato escrito por prazo determinado, com ocupação mínima de 5 anos e mesma atividade no prazo dos últimos 3 anos. A ação renovatória tem que ser ajuizada também no prazo decadencial de primeiros 6 meses do último ano do contrato e, deferida a ação renovatória, ela vai ter as mesmas limitações, porque só pode ser usada por uma vez, renova-se pelo prazo do último contrato, limitado a 5 anos, e vai apurar também o valor de mercado aí dessa renovação. Então, é igualzinho, né? Não cabe ação renovatória no shopping center e é igualzinha a ação renovatória de outros estabelecimentos fora de shopping center. As exceções de retomada, elas também são iguais, né? Então, uma necessidade de reforma, né? Melhor proposta de terceiro e uso próprio. Já estava me esquecendo aqui. Olha só, no tocante às exceções de retomada, não cabe uso próprio em shopping center. Já ia falar besteira. No tocante às exceções de retomada, não cabe uso próprio em shopping center. Então, a exceção de retomada de reforma é possível ser alegada como defesa do shopping center. A exceção de retomada de melhor proposta de terceiro é possível ser alegada pelo shopping center, né? Mas o shopping center não pode alegar uso próprio. Por quê? Porque o shopping center, né, não vai dar uso próprio a um box comercial, né? Então, o shopping center ele não pode alegar uso próprio, né? Não existe essa exceção de retomada em shopping center. Pessoal, além de não existir uso próprio, existe uma outra diferença, que é a existência de uma outra exceção de retomada em shopping center, que é a chamada manutenção do tenant mix.
né? O shopping center ele tem a possibilidade de alegar uma outra exceção de retomada, que é a manutenção ou a melhora do tenant mix. E o que significa tenant mix? Tenant mix, pessoal, nada mais é do que a variedade de lojas, né? A variedade de lojas, né? Dentro de um shopping center aí, né? É a variedade de lojas no shopping center. Por quê? Porque o shopping center, ele deve ter uma variedade de lojas tal que permite atrair para dentro dele, shopping center, consumidores de todos os setores, ou consumidores interessados em adquirir produtos ou serviços de todos os setores. Por quê? Se ele atende todos os setores, todos os consumidores vão ser atendidos naquele shopping center, todos os consumidores vão poder ir comprar naquele shopping center, atraindo, portanto, uma gama, né, um campo amostral muito maior. Olha só, shopping center, ele tem que ter praça de alimentação para atender quem só quer comer. Mas, ao atender quem só quer comer, e indo quem só quer comer lá, colocou o cara lá dentro. Ele pode até ter ido para comer, mas aí ele passa na fachada de uma loja, ele vê alguma coisa que é interessante, ele acaba comprando outros produtos, né, ou adquirindo outros serviços, né? Por exemplo, aí, né, vai com a criança no shopping center. Ah, vamos lá comer no shopping center, vai com a criança. Aí passa na frente de uma loja de brinquedo, acaba comprando brinquedo também, né? E o lojista do brinquedo acabou sendo beneficiado, né? Por isso que tem que ter praça de alimentação, tem que ter supermercado, tem que ter loja de sapato, tem que ter farmácia, tem que ter loja de roupas, né? Tem que ter cinema, tem que ter playground aí, né? Justamente para tem que ter banco, justamente para conseguir atrair, né, consumidores de todo o setor. Né? E atraindo o consumidor, colocando o consumidor lá dentro, matou, porque ele pode até ter ido para um determinado produto ou serviço, mas ele estando lá dentro, provavelmente ele vai acabar adquirindo um outro produto ou serviço, ele vai acabar gastando ali do shopping center em um setor que ele nem pensou. Então, o shopping center, ele tem obrigação de ter uma grande variedade de lojas. Quanto maior a variedade, melhor, porque ele consegue atrair consumidores, então, de todos os setores, colocando o consumidor lá dentro e permitindo que ele gaste, né? Não só no setor que ele queria, não só no produto ou serviço que ele queria, mas em qualquer outro produto ou serviço, ou qualquer outro lojista que está dentro do shopping center. E essa grande variedade de lojas, que é necessária, e quanto maior, melhor, a gente chama de tenant mix, né? Variedade de lojas, então. Pessoal, e o shopping center, olha que interessante, ele pode usar a manutenção ou a melhora do tenant mix, da variedade de lojas, como exceção de retomada, né? Como exceção de retomada, para que ele pegue o box de volta, né? E possa, então, né, alocar para outra empresa, para outro lojista aí. E para a gente entender isso, eu costumo falar o seguinte, olha só, é um shopping center que tem 4 farmácias, mas não tem uma loja de sapato. Tem 4 farmácias, mas não tem nenhuma loja de sapato. E o contrato de locação de uma dessas farmácias está se vencendo e o shopping center vira para o lojista da farmácia, fala, olha, eu não vou renovar o contrato de locação para você, não. Ah, mas eu vou ter que sair do shopping. Aí o shopping vai falar, vai, né? Inclusive eu quero que você saia, porque não me adianta eu ter 4 farmácias e nenhuma loja de sapato. Eu prefiro que você saia, fique 3 farmácias, mas libere o box para que eu possa locar para uma empresa de sapato. Porque aí eu vou estar atraindo quem precisa de remédio, mas eu vou estar atraindo também quem precisa de sapato. Então eu não quero renovar o contrato para você, farmácia, porque eu já tenho outras 3, eu já atraio, eu já atendo o público de farmácia. Eu quero retomar o imóvel para alocar para um outro empresário, uma outra loja que eu ainda não tenho dentro do meu shopping center, que eu não atendo ainda dentro do meu shopping center, para poder atrair também os consumidores interessados naquele produto ou serviço que eu ainda não tenho dentro do meu shopping center. Né? E se então esse lojista da farmácia aí, né, ajuizar uma ação renovatória, o shopping vai apresentar todos esses argumentos que a gente comentou aqui, que é a manutenção ou até a melhora do tenant mix,
né, a necessidade de retomar o imóvel para alocar para um terceiro não atendido ainda dentro daquele shopping center, né, cujo produto ou serviço ainda não é atendido dentro daquele shopping center, justamente para manutenção ou até a melhora do tenant mix, né? E aí, alegado isso para o shopping center, né, que não adianta ele renovar para uma farmácia se ele já tem farmácia, por exemplo, né, o juiz vai julgar improcedente a ação, né, vai julgar improcedente a ação. E não vai renovar para o coitado da farmácia, o coitado da farmácia vai ter que ir embora, o shopping center pega o box de novo e loca para quem ele quiser, né, pleiteando ou melhorando aí o seu tenant mix. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas vão falar, nossa, professor, mas isso é sacanagem com aquele lojista aí que não teve o contrato renovado. Realmente, né, é sacanagem com esse lojista aí. Só que o shopping center não tem que ficar preocupado com um único lojista. Veja, ele é um estabelecimento que deve atrair consumidores para todos os lojistas. Então, ele não pode priorizar um lojista, né, em detrimento do shopping como um todo de todos os lojistas, né? Então, é sacanagem, sim, com um lojista que não vai ter o contrato renovado, mas isso é feito porque a gente está, então, valorizando o shopping como um todo em benefício de todos os lojistas aí. E essa é a exceção de retomada conhecida como manutenção ou melhora do tenant mix, que é específico em shopping center. Pessoal, o nosso trabalho, né, ou pelo menos a segunda etapa do trabalho bimestral, ele se refere justamente à ação renovatória em shopping center, né, e o pedido é que vocês procurem aí decisões pertinentes ou que se referem ao tenant mix. E a gente encerra esse segundo bloco agora, né, para não ficar muito longo, mas a gente vai voltar num terceiro bloco explicando a segunda etapa do trabalho. Então, peço que aguardem cenas dos próximos capítulos, agradeço a presença e a paciência de todos vocês e a gente volta daqui a pouquinho no terceiro bloco, referente à segunda etapa do nosso trabalho bimestral. Grande abraço!